Oi, gente, aqui é a Mari do Delírio por Séries e hoje eu vou fazer um vídeo teoria que eu acho que ninguém pensou nessa possibilidade, é muito louca, mas vai que a gente acerta, né? Riverdale é muito doido e eu tô muito animada pra contar pra vocês. E com o fim dessa temporada, eu tenho que dizer que eu gostei bastante. Eu acho que eu fiquei muito empolgada pra saber quem é que tá gravando essas fitas e o que vai acontecer. Eu acho que deu um upzinho e foi um final de temporada muito legal. Então, recapitulando, só pra mim começar minha teoria, eu tenho que explicar pra vocês que ela se baseia pelo fato de que quando o Jughead e a Beth foram naquela cabana que era da Hermione, que ela matou o xerife Mineta, a gente viu que tinha umas coisas, tipo um fogãozinho e umas camas, alguma coisa assim, meio como se alguém estivesse morando ali. E tem aquele projetor do Twilight Drive-In, que era a coisa de cinema que tinha que o Jughead trabalhava. Então, por essas pequenas coisas que eu fiquei vendo nesse último episódio, eu criei essa teoria. Ela é bem louca, mas pode ser que faça algum sentido pra vocês, porque pra mim faz um tipo de sentido e teoria é isso. A gente vai teorizar, independente se isso acontecer ou não na série. Então, vamos lá. A minha teoria é de que o vilão dessa temporada e quem tá gravando as fitas é o Ben Button. Se você não lembra do Ben Button, ele apareceu desde a primeira temporada. Ele é um personagem que gerou várias expectativas e várias coisas insanas. Ele sempre esteve na série de alguma forma. Ele é um personagem de ligação, ele nunca teve nenhum aprofundamento. Mas eu vou contar pra vocês por que eu acho que ele tá envolvido nessa trama das fitas. A primeira vez que a gente viu ele foi na primeira temporada, em que ele tava trabalhando no Bijou, que é onde vende cachorro-quente, essas coisas, que era onde também tinha aquelas exibições de cinema a céu aberto e tudo mais, que era onde o Jughead trabalhava. Então, tendo isso em mente, é uma das minhas teorias de que pode ser ele. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que também ele pode ser, já que a gente sabe que ele morreu. Bem, na segunda temporada a gente viu que ele estava indo para Greendale para encontrar a Miss Ground, que é a professora de canto. E no livro de Riverdale, que foi escrito lá nos Estados Unidos pela Nicole, ela revela que o Art e o Ben estavam tendo um relacionamento com a professora ao mesmo tempo. Por isso que ela não queria que o Art meio que explanasse essas coisas, porque ela ia ver, eles iam descobrir que ela estava tendo um relacionamento com outras pessoas além do Art. Então ele vai na casa dela em Greendale estudar piano, e aí, depois desse momento, ela é morta pelo Blackhood na segunda temporada. Aí depois a gente não vê mais o Ben durante um tempo, e aí a gente vai ver ele só na terceira temporada. Na terceira temporada, o Ben aparece jogando Grifos e Gárgulas com o Dilton, e ele tem um relacionamento com a Ethel. Uma das coisas muito confusas é que, tipo assim, ele é uma das grandes revelações pra mostrar como é que esse jogo tinha ligação com a Penelope e com o jogo. O jogo tinha relação com a Penelope. Por quê? Nessa temporada também a gente viu que ele tava tendo amizade com o Tic, que passava a ser o Charles naquela época. Ele tava vivendo na casa dos Coopers, e então ele tava sabendo tudo o que tava acontecendo na cidade. E ele que meio que apresentou o jogo, o Tic mostrou o jogo apresentou pros adolescentes da cidade. Então, mais ou menos, ele foi essa ligação muito importante. E depois disso, ele levou esse jogo dos Grifos e Gárgulas muito a sério, a ponto disso que ele tinha tomado do cálice lá pra tentar acender. E ele sobreviveu, e aí o Jughead foram confrontar ele pra descobrir mais sobre o jogo e quem tava por trás. Ele se joga da janela e fala que vai acender, que vai encontrar e vai pro reino dos Grifos e Gárgulas e tudo mais, e ele se joga. A minha teoria é de que o Ben não morreu nesse momento. Ele, na verdade, ele se jogou mesmo, de fato, só que ele ficou extremamente ferido. E aí a Penelope, que a gente sabe que ela era a vilã e que tava tomando conta disso, ela conseguiu salvar ele de alguma forma, viu? Tipo, subornou o pessoal lá do hospital e conseguiu fazer com que o cara lá do necrotério, que sempre recebe pagamento pra, tipo, fingir que as pessoas estão mortas ou estão vivas, ela também subornou ele pra poder fazer um atestado de que ele estava morto e tudo mais. E aí, com isso, o Ben, ele vai pra Greendale e fica um tempo em Greendale pra poder, tipo, também não ficarem desconfiando de que ele tá vivo. Por que essa minha teoria é de que ele está vivo?
Bem, o Roberto sempre falou que o Ben é um personagem que ele tem muita importância na história. Toda vez que ele aparece tem um motivo muito importante. E ele aparece ele aparece em Sabrina logo depois que ele morre. Tipo, quando ele morre em Riverdale, vem os episódios de Sabrina sendo lançados na Netflix e ele aparece sendo confrontado lá, tipo, levando pizza pra Madame Satã e ela fala que ela tá faminta. Muitas pessoas supõem que ele morre naquela hora ali que ele tá em contato com a Madame Satã, porque ela se alimenta das pessoas. Mas eu acho que, na verdade, como o Ben, ele já teve vários relacionamentos com mulheres mais velhas, eu tenho certeza que ele não morreu e sim fez sexo com ela, sabe? Então eu acho que foi mais ou menos uma coisa carnal sem ser carnal, entendeu? Outra coisa é que, tipo assim, essa explicação de que ele pode estar vivo, tipo, se esse de fato for um crossover, vai ser legal, porque vai explicar ali que o Roberto tava planejando alguma coisa pra ele desde sempre. Mas se você ainda não tá satisfeito com que a minha teoria de que ele tá pros Tales de Fitas e que ele voltou pra Riverdale e que ele tá tentando de alguma forma punir os adolescentes, eu vou falar uma coisa muito importante. Na 4ª temporada, no primeiro episódio, o Art tem um sonho com pessoas vivas e mortas no semi-velório do pai. Ele vê o Jason, ele vê o Clifford, ele vê o Ben. O Ben é um personagem que ele nunca teve tanto destaque assim na série, e aí eu fiquei me perguntando por que ele apareceu nesse episódio do sonho do Art, e por que só ele, tipo, o Dilton também morreu e não apareceu. A Mid, eu não lembro se a Mid tá no sonho, mas depois eu boto aqui embaixo se ela tiver ou não, mas o Roberto sempre disse que o Ben, ele apareceria por motivos bem claros. E se fosse pra pensar qual pessoa adolescente de Riverdale teria alguma coisa contra os adolescentes e poderia estar aparecendo, é o Ben. Outra coisa é que a gente tem reparado que a Jelly Bean, ela tá muito esquisita. Ela sempre aparece nos momentos em que eles estão vendo alguma fita. E aí eu fiquei pensando assim, e se ela de alguma forma ter se tornado amiga do Ben e não sabe da história dele, não sabe que ele morreu e ele estiver enganando ele, e por isso o Ben tem acesso à casa da Beth e do Jughead, e aí ele conseguiu essa historinha deles e tudo mais, as fitas e tudo mais. Ele tem essa obscuridão, a gente sabe que ele queria jogar Grifos e Gárgulas e que ele acreditava fielmente na Penélope e no jogo, e ele usava aquilo ali. Então eu acho que se fosse pra ressuscitar umas pessoas do mortos, que nem a Cheryl fala, que ninguém está morto de verdade em Riverdale, eu acho que o Ben seria um personagem bem legal de apresentar como um semi-vilão e um vilão inesperado. Então por isso essa é a minha teoria. Então me diz, quem vocês acham que pode ser que tá gravando essas fitas? E outra, se for ter ligação com o Tick e Charles, o Ben é uma pessoa que tem ligação com o Tick, né? Então ele pode estar falando com o Tick na prisão também. Então ele é um possível vilão. Eu não sei se essa vai ser, se isso vai acontecer, mas eu acho que seria uma coisa bem divertida de acontecer. E seria engraçado, porque a gente sempre teve o Ben durante todas as temporadas, então seria legal ter ele como vilão, pelo menos uma temporada. Eu espero que vocês tenham gostado, depois vocês me dizem o que vocês acharam. E se vocês gostarem bastante, clique em gostei e compartilha aí com os amigos, vai ser super legal.